Oi, e hoje eu vou falar porque o Diablo 4 não devia existir. Ô, louco, então começamos desse jeito aqui, o Subvertendo Desse jeito. Diablo 4 não deveria existir. Olha o tópico, o Vitor que traz os tópicos aqui, esse cara insano aí que a gente trabalha aqui. Então, beleza, vamos discutir por que ele deveria existir. Eu queria avisar que meu objetivo é fazer o Terence chorar sangue, tá? No dia que ele chorar sangue, eu vou estar satisfeito. Perfeito. Vamos começar, né? Falando da onde veio essa ideia. Essa Aham. ideia veio de. Eu assisti uma stream, eu não sou um jogador de Diablo. Uhum. Nunca joguei Diablo, tipo, mais de 2 horas assim, tá ligado? Fiz um modo história. Eu fiz 2 missões ali no modo história no Diablo 3. Uhum. E pronto. Mas sempre que eu vejo algo de Diablo, tenho a impressão que eu tô sempre a mesma coisa, que é. E não importa se é o Diablo 1, 2 ou 3, que são pessoas passando pela tela, soltando uma pá de bagulho aleatório na tela e varrendo os monstros, tá ligado? Aham. E aí na stream que eu tava, eu peguei e perguntei pro streamer se Diablo 4 seria mais disso. Mais desse farm infinito, e falou assim que se eu esperasse outra coisa, eu estaria errado. Então, tipo, a Pera lá, minha pera per... lá, pera lá. Esse streamer que você assistiu não falou exatamente dessa maneira que você tá pondo aqui, não. Eu conheço esse streamer muito bem. E aí, tipo, o que ele quis dizer é que você vai farmar. O Diablo Sim, 4 você vai sim. farmar, mas não vai ser no mesmo jeito que você farma no 3 ou no 2. Que é tipo aquelas explosões galácticas. Que inclusive as explosões galácticas acontecem mais no 3, o 2 tem um pouco de caos, mas o 4 de início promete ser algo bem mais lento do que os outros Diablo. Mas. Então, mas Ah, falando de Diablo, pelo meu aham. conhecimento pouco, o Uhum. início do Diablo, dane-se. Geralmente eu falo, assim, não, o início é legalzinho, a gente joga, mas o jogo começa depois que você salva. É isso que todo fã de Diablo diz. É. Entende? e- Então essa parte que vem depois do jogo, eu penso que é a parte mais importante do jogo, que é a parte que a gente vai gastar mais tempo lá e mais nossas horas. Uhum. Então, por que ter um jogo que eu simplesmente eu vou ficar. Não que farmar não seja legal, porque eu entendo quem gosta dessa mecânica. Aham. Mas por que eu vou investir R$ 350 num jogo onde eu vou fazer a mesma coisa, só que tipo um pouquinho diferente, com uma classe nova, que vai ter tipo uns poderes diferentes do jogo anterior, sabe? Essa é a minha maior questão com o Diablo, que realmente me incomoda. É. Pode falar. Aí é porque você não jogou Diablo. Porque, tipo, você tá meio que vendo o que acontece mesmo. E você tem um ponto que Diablo começa quando termina. Mas não é bem por aí. Tipo, muito jogador do Diablo joga até o final da campanha, até a dificuldade meio que máxima, e depois para de jogar. E não entra nesse farm infinito. E aí tem uma parcela dos jogadores que são os mais hardcore de Diablo que entra nessa daí de farm infinito. E a história do Diablo até você chegar nesse farm infinito é interessante, né? Tanto é que você começou a se interessar aí pela lore do Diablo, não foi não? Que você começou a Sim, falar, sim. então, a história é interessante, o que Mas, tipo acontece... assim, me cobra R$ 200 no jogo ao invés de 350 e me dá só a história, então. E começa a lançar patch no Diablo 3 pra quem quer ficar farmando infinito, porque, sinceramente, eu não vejo sentido. E, tipo, não, eu acho que o maior problema aqui é a repetição excessiva de gameplay, né? Aham, A gente não tem só isso de Diablo, a gente tem isso em vários jogos, tipo aham, Battlefield, FIFA, Pokémon e coisas do gênero. E eu não acho que isso seja o problema. Eu acho que o problema é quando isso cansa, sabe? certo. Tipo, que nem já estão cansados lá de lançar FIFA igual. Só vão mudar os botões que fazem os combos, mas é sempre assim. Você faz um drible da hora lá, faz o gol. O COD é a mesma coisa, você vai atirar, vamos pro futuro, vamos pra Segunda Guerra, muda a arma, muda a skin. E isso é cansativo, tipo, e eu sei que esses jogos existem, eu sei que eles cobram uma fortuna, mas eu acho que eles não deviam existir. Essa é toda a questão. Ah! Porque, tipo, porque você tá me Todos cobrando uma eles? fortuna. Todos eles. Eu acho, tipo assim, me cobra uma mensalidade, sabe? Tipo, Aham. R$ 50 por ano eu pago, e aí você vai atualizando. Eu acho justo, assim. Tipo, eu acho mais justo. Me engana menos. É que daí, né, a gente tem que entrar num debate muito mais aprofundado sobre, então, o que o que justifica um jogo novo existir, né? E isso
vai variar de jogo para jogo, de empresa para empresa e como é que os processos andam, né? Então, quando a gente falar de um FIFA, não é muito justificável existir um FIFA todo ano, Não concordo. mesmo? Mas, por exemplo, o WoW você citou, já passou da hora de ter um WoW 2. Já passou, porque, tipo, a engine do jogo muda muita coisa. O gráfico, mano, tá muito antigo do WoW. Nossa senhora, Tá tá defasado. muito passado. Então, tipo, o Hearthstone tem uns 8 anos agora, né? Não acho que seria um grande lançamento Hearthstone 2 agora, exatamente, mas Hearthstone, vários momentos da minha vida que eu jogava, eu falava, mano, precisava de um 2 aqui, porque a engine do jogo já é muito antiga. Teria que reformular muita coisa. Muita coisa que já foi lançada dentro do jogo é inútil hoje em dia. Então você remodela o jogo pra trazer e renovar a franquia por completo. E é isso que o Diablo tá fazendo. O Diablo tá trazendo muita coisa nova, esse Diablo 4. Sim, mas a questão é a seguinte, tipo, você renovar o jogo, eu acho que é uma questão vaga. O meu maior problema é se eu cobrar $350 por isso. Sabe? R$ 350 no caso. Aham. Eu acho que o jogo tem que ser necessário. Eu acho que quando o jogo tem uma identidade muito forte, que é o caso do Diablo, você tem que manter essa identidade. Só que você tem que explorar ao máximo esse tipo de jogo, esse tipo de gameplay que você está se oferecendo. Então, se o Diablo tem essa mecânica de classes, de farm, você tem que explorar isso de diversas formas possíveis para que isso se torne cada vez mais interessante. E eu acho que o Diablo 3 já fez isso. Eu acho que ele já chegou no ápice dele de coisas que ele pode oferecer nesse quesito, de quão benéfico ele pode ser nesse tipo de jogo. E aí, quando chega nesse ponto, aí eu acho que um jogo novo só deve ser feito se você for trazer inovação. Tipo, eu prezo por inovação, tipo, de verdade, sabe? Não é pegar alguns conceitos que já existem no mercado e simplesmente jogar no seu jogo. Não. Eu quero que você faça uma coisa nova que justifique você ter gastado tanto tempo e dinheiro nesse projeto novo e não só mais um projeto aí para você farmar dinheiro porque os fãs estão pedindo. Então, é que é uma questão muito gigante e complexa, assim. Longe de mim defender o preço praticado aí pela Blizzard aí, né? Mas o jogo tá muito aprofundado, velho. Tem muito detalhe dentro do jogo, tá muito enriquecido em detalhes muito bonitos de sons. Os caras, tipo, mandaram no dev talk deles lá, mostrando como, tipo, até o trabalho de som deles, os caras, tipo, pegavam lança-chamas pra gravar o som, pra emular o som do maguinho atacando a magia que parece um lança-chamas exatamente. Então, tipo, os caras foram muito longe pra buscar esses recursos minuciosos, assim, detalhistas, muito detalhistas, pra valorizar ao máximo que o jogo, pra trazer o máximo da imersão. E aí, isso custeia muito o jogo. E aí, na questão de inovação, o Diablo 4 tá muito renovado em muitos aspectos. Em todos os aspectos, eu diria, do começo ao fim. Você falou do farm do final, o farm do final tá diferente do que foi os outros Diablos, Diablo 2 e o 3. Eles trouxeram novos elementos do jogo, a sistema de Fortress, coisas pra você caçar dentro do jogo, não sei o que. Não acho que tá fantástico, isso foi uma crítica minha num vídeo aleatório meu, mas tem lugar pra explorar. E esse late game é o lugar mais fácil que eles podem explorar nos patches futuros que eles prometem lançar, teoricamente gratuitamente, no Diablo 4. Então, o importante no início do Diablo 4 é ele trazer uma base muito boa. E para ele trazer essa base muito boa, ele precisava criar um novo jogo, porque o Diablo 3 já nasceu, foi 10 anos atrás, Diablo 3, alguma coisa assim. E se olha os gráficos de Diablo 3, mano, é extremamente datado. O jogo foi criticado quando ele foi lançado por causa da aparência dele. Então você querer dar um upgrade desse jogo não ia funcionar. Porque eles tinham que mudar muita coisa. E o Diablo 4 mudou. Mudou muita coisa, tipo... Ele é uma mescla do Diablo 2 e o 3. E quando eu falo mescla, não é que ele tá usando... uma coisa de um e uma coisa de outro. Ele tá se inspirando nos dois jogos pra criar coisas novas. Então, tipo, tem uns 10 coisas diferentes que eu poderia falar aqui do Diablo 4 e não tem nenhum outro Diablo. Então, mas uma coisa é você inovar, outra coisa é você fazer diferente, entende? Mas... Que nem tipo assim, no FIFA, vamos supor que no FIFA pra você dar um chapéu agora é L1 e quadrado. Aham. Aí no FIFA 2024 vai ser L1 e bolinha. É Mas não é o diferente. mesmo exemplo, não é a Eu mesma sei que coisa. não é, só tô dando um exemplo, dei um exemplo mais simples, tá? Aham.
Tipo assim, quando eu acho. Que nem. Tem 10 anos que o Diablo 3 foi lançado. Se você vai fazer um Diablo 4, o Diablo 4, eu acho que você tem que levar. E você vai levar 10 anos para isso, né? Que é o tempo que está sendo desenvolvido, entre aspas. Você tem que levar toda a maestria do que o Diablo 3 e que o Diablo 2 trouxe. Toda a maestria desse farm. E tem que aprimorar isso mais ainda para isso ser bem mais fantástico. Então você não pode fazer diferente. Você tem que fazer melhor. Essa é a questão. É isso que ele tá fazendo. Então, mas aí é a sua opinião. Não, é isso que eles estão prometendo. E, tipo, a minha opinião é baseada no que os desenvolvedores estão trazendo pra gente. Porque muita coisa que os desenvolvedores trouxeram, eles traziam pra comunidade e a comunidade falava, eu não gostei disso. E eles mudavam, simplesmente. Então, por isso eu falo que tá melhor na teoria. Realmente é na teoria, não tem como dar garantia aqui, né? A gente vai ter que jogar o jogo. Mas, por exemplo, o sistema de skills do jogo. O sistema de skills, eles criaram. Eles trouxeram no 3, eles tiraram esse sistema de skill de talentos. Eles deixaram você escolher suas habilidades diretamente com as coisas diferentes. Todo mundo odiou. E todo mundo gostava do 2. Só que o sistema do 2 de skill é muito simples, né? Tipo, é o ponto, pega essa habilidade, pega essa habilidade, pega essa habilidade. E todo mundo fazia a mesma coisa praticamente. Então no 3, eles falaram, como é que a gente constrói isso de uma maneira que, apesar que a internet é a internet aí, né? Como eles amenizam que ninguém vai copiar tudo a mesma coisa, né? Então eles criaram um sistema mais complexo, de uma árvore mais complexa, onde tem mais coisas diferentes pra escolher. E dentro dessas árvores você tem, tipo, a bola que é só de coisas passivas, a bola que é só de coisas de habilidades secundárias. Aí você pega uma habilidade secundária, você pode pegar 2 trechos diferentes para essa habilidade secundária. Da esquerda vai deixar ela mais rápida, da direita vai fazer não sei o que. Então tem muitas subsequências dessas árvores de talento que muda muita coisa dentro da gameplay. Então, tipo, isso é difícil você falar uma renovação incrível, mas é uma renovação, tipo, mudou. Eles se inspiraram no que existia e fez algo melhor. E aí, tipo, tem coisas que eles trouxeram até de outros jogos, né? Por exemplo, o Path of Exile é um jogo, o rival do Diablo, extremamente bom. E eles fazem a árvore de talentos dele, de skills, sei lá qual é o nome específico, mas uma árvore de talento que é infinita, assim, é gigante, onde praticamente todos os personagens que você cria, a base sai de um lugar diferente desse mesmo mapa, que é o mesmo para todos. É um mapa gigante. Então o Diablo vai trazer algo parecido com isso, que é o sistema de Paragon. Que o sistema de Paragon foi introduzido no Diablo 3. E no Diablo 3 era simplesmente, você passou um nível, pega um atributo aleatório aqui, pega mais inteligência, pega mais vitalidade. Agora vai ser um sistema mais interessante que você vai ter um caminho que você vai escolher para onde vai seus pontos, e dependendo de onde você escolher seu caminho, você vai conseguir acessar pontos diferentes. Então, tipo, tudo isso muda a estrutura do jogo, da gameplay e também de como se constrói seu personagem. Então eles estão se esforçando para trazer muitas novidades dentro do jogo para mudar muita coisa. Um outro ponto que eu gostei muito de Diablo 4 é o sistema de classe, né? Que, como você falou, de farmar infinitamente, não sei o que, blá blá, é meio tedioso. Então o que valoriza o jogo é você ter outros personagens e jogar com eles. E então primeiro você tem essas diferenças absurdas, você tem para construção de personagens nas skills, e dentro de cada classe você vai ter um bagulho que chama sistema de classe. E cada classe vai ter uma gameplay muito diferente por causa desse sistema. Então, tipo, o bárbaro vai ter 2 equipamentos a mais, e você, quando você usa as skills, você vai rotacionando entre essas armas. Você vai ser o mestre das armas, uma coisa assim. A maga vai ter 5 slots a mais, ou 3 slots a mais de skills, que você coloca as skills nesse slot específico e ela meio que ela deixa de ser uma skill ativa para se tornar uma passiva. Então todas essas habilidades que são ativas normalmente, você tem, tipo, elas se transformam em passivas de acordo com o que você coloca nesses slots. Então muda por completo o que você pode fazer com aquele personagem, que você tem 30 habilidades, então com a maga você vai ter 30 habilidades e 30 passivas. Então, tipo, isso é uma coisa só da maga. Então essas nuances que você traz dos personagens são belas renovações fantásticas, que traz uma gameplay muito diferente do que vai diferente do Diablo 2 e 3, que tem gameplay diferente, mas ao mesmo tempo parece que é realmente o personagem andando de um lado pro outro e explodindo a porra toda. Então, esse continua sendo um problema que eu acho gigantesco no Diablo, né? Gigantesco. Porque, tipo assim, quando você vai jogar um jogo como Diablo, tipo, você tem uma característica muito forte nele. Tipo, não é um jogo genérico. Não é um jogo que se considera genérico, é um jogo que
que você escuta falar e você escuta como um jogo de referência, Aham. e vai ser jogo que tem características bem definidas, que Uhum. tem pontos bem fortes, que tem as coisas que faz fazendo muito bem. E o problema que eu vou falar agora é essa mudança geral, onde não importa, sinceramente. Não importa esse tipo de mudança que você está fazendo, porque no final o objetivo vai ser o mesmo. Essa é a questão. Porque qual é a identidade do Diablo? A identidade do Diablo é você montar build, é você, tipo, é você criar um personagem, fazer tal build com um personagem e ver aquela build acontecendo, ou é você ter a batalha em si, entende? Essa é a questão. Se for os dois, ele tá fazendo muito errado, eu acho. Porque, ao meu ver, o que me atrairia seria os dois. Seria, tipo, eu poder montar vários tipos de builds, vários diferentes, com vários tipos de personagem, e poder usar isso em batalha muito bem. Só que eu acho que quando é usado em batalha, isso é usado muito mal, porque só passa o carinha lá e sai arrastando aquele monte de magia, poder, coisa e tal, e destruindo os negócios. Mas E eu não acho que, tipo, no Diablo 4 vai ser muito diferente. Pelas atualizações que eu venho acompanhando, eles sempre mostram muitas formas de você fazer build diferente, mas nunca mostram muito combate diferente, entende? Então, eu nunca vejo forma diferente de você poder enfrentar um boss, de você poder fazer uma build específica para um boss e batalhar contra ele, de você poder ir alternando isso. Não, no máximo, tipo, você vai criar aquela build e você vai ver como aquela build se sai contra um monte de minion. Mas, sinceramente, no Diablo 2, no Diablo 3, você podia colocar 50 minions iguais e não ia fazer diferença, porque a gente não tá ligando pro que o Minion faz, porque a gente não tá ligando pra batalha, a gente tá ligando pelo o que o nosso personagem vai fazer. Dos maiores problemas da identidade do Diablo que isso traz é o fã do Diablo. É porque o fã do Diablo não deixa muitas coisas acontecerem. Isso eu acho que é o que mais peca, porque quando você quer entrar no Diablo, você meio que recebe uma cartilha das coisas que você deve gostar. Eu sei que isso não acontece só no Diablo, acontece em muitos jogos, aham. mas é meio irritante você tentar jogar um jogo novo e o pessoal fala assim: não, esse jogo aí, o terceiro, você já não pode gostar. O terceiro é ruim. E se você falar que não é ruim, você tá errado, entende? Calma aí, calma aí. Você tá indo pra dois pontos diferentes ao mesmo tempo aí. Então, calma Sim, sim, aí. sim. Mas é que eu acho que essa interferência do fã que é muito ativo no Diablo dificulta o trabalho dos desenvolvedores de fazer inovação, entende? E ao mesmo tempo que você pode continuar entregando algo que os fãs vão gostar muito, a tendência é os fãs só diminuírem. Porque Uhum. a tendência é que você tenha uma base de fãs sólida já, e não é aumentar essa base, se você continuar agradando eles, é diminuírem, porque as pessoas vão acabar tendo que gastar seu tempo com outras coisas. E se você quer aumentar a sua base de fãs, eu acho que inovação é um caminho mais certo do que isso. Bom, então, calma lá. O bagulho do fã meio que é pra todo jogo, né? Como você disse. Então é meio que inevitável. Você só vão aceitar se aquilo ficar claramente muito melhor. O Diablo 3, ele inovou muita coisa. Ele inovou, ele tentou muita coisa diferente. Muita coisa diferente do 2. E o problema foi meio que isso, né? Foi tanta coisa diferente que os fãs não gostaram. E o resultado final inicial do Diablo 3 foi muito ruim também. Não muito ruim, seria exagero, mas foi ruim. Saiu muita coisa torta no começo. E isso desagradou muito os fãs no começo e ficou nesse gosto amargo, assim, de o 2 era sempre o melhor, não sei o quê. E no final das contas, eles inovaram tanto que ficou meio que dois jogos muito diferentes, né? Que justificam você criar um jogo novo, né, Victor? Então, tipo, eles criaram meio que dois jogos diferentes. E por isso, vai ter fãs que vão falar que o 2 é o melhor e vai ter gente que fala que o Diablo 3 é ótimo. Eu falo que o Diablo 3 é ótimo. Eu não lembro de ter visto alguém me xingando por estar falando que o Diablo 3 é ótimo hoje em dia. E aí, sobre as questões do farm, da gameplay, você fala isso porque você nunca jogou, Victor. Simplesmente é isso, porque a ideia do Diablo, que aliás foi extremamente copiada por milhares de jogos, até chegar um jogo e conseguir bater de frente com o Path of Exile, é muito gostoso, tá ligado? A ideia do Diablo é você começar com uma coisa simples, e todo Diablo começa simples, não começa essa maluquice igual você tá vendo eu jogar no Diablo 3 agora. O Diablo 3 tem 10 anos, e por causa das temporadas, pra sempre tornar uma coisa interessante, a coisa cada vez vai ficando mais quebrada dentro do jogo. E por isso, hoje em dia, tá mais insano do que nunca quão rápido você faz as coisas no Diablo 3. Mas, enfim, a questão do Diablo é você começar simples os personagens, o seu personagem, você vê que ele faz coisas diferentes, e aos poucos, aquelas coisas diferentes vão mudando e se transformando em coisas maiores. E vai mudando. E a graça do jogo é essa, você
dropou um item lendário que vai permitir que sua bola de fogo agora sai 2. E aí a coisa começa a andar mais rápido. O brilho na tela começa a ficar maior ali, começa a vir mais coisa. A mágica é essa do jogo. Você Eu acho farmar. da hora. Então, mas essa é a Mas, mágica do Diablo. É isso que então, ele faz mas muito bem. por que ele é só isso, entende? Por que eu tenho que gastar 8 horas correndo em volta numa dungeon assim, Aham. pra depois, tipo, agora ao invés de jogar uma bola de fogo, eu tenho 2 bolas de fogo, entende? Essa é a questão. Se você quer deixar o jogo mais divertido, eu acho que a forma é diferente de fazer isso. Ou você coloca desafios realmente interessantes nessas builds de farm, ou você coloca um botão lá. Coloca o botão lá. E automaticamente. Aí depois de 5 segundos você volta com o resultado. Porque vai ser muito melhor para mim se eu puder ficar fazendo isso do que ficar esperando e ficar dando um círculo na volta fazendo a mesma coisa, entende? Eu acho que o sistema de build do Diablo é muito interessante. É muito bom e é muito recompensador. Isso eu concordo totalmente. Mas eu acho que não pode ser só isso mais, entende? Eu acho que já passou a era de ser só Mas isso. o que você Eu, sugere exatamente fazer no late game? Mano, eu acho que, pô, cria. Vai criando chefes, entende? Tipo, você pode ter o farm assim, mas ele tem que ser rápido, ele não pode ser essa demora inteira, sabe? Tipo, e não pode ser infinita de eterno. Não queria ter que gastar, tipo, 10 horas por dia no Diablo pra conseguir ser algum jogador decente. E vai colocando boss diferentes que faça você desafiar a sua lógica, você desafiar a sua build. Tipo assim, pô, peguei esse boss aqui agora e esse boss aqui anula todas as minhas passivas. E aí você tá de mago, que você tem 5 passivas a mais e sua build é toda baseada em passiva. E aí você não vai conseguir passar, você vai ser obrigado a trocar, você vai ser obrigado a pensar em outra coisa. E aí os minions vão realmente ter funções dentro do jogo, não ser só bonecos aleatórios, entende? Porque não interessa qual é a fraqueza do minion e qual é a força dele. Você vai tacar sua build nele e vai estraçalhar ele. Aí, se ele for mais forte, ele vai bater em você, entende? Não, não Não é bem tem, por aí, não Vitor. tem essa troca. É, Não não tem essa sei. troca. Eu não, Quem mano, joga muito Diablo 2 e 3 sabe o que tá enfrentando ali, principalmente o 3. Tem lacais muito específicos, você sabe que o seu personagem se ferra mais contra aquilo, que você tem uma certa vantagem contra aquilo. Tipo, e é aquilo, no late game, sim, eles se tornam mais gerais, assim, mas quando você tá começando a jogar o jogo, eles são bem únicos. O Diablo 3, a ideia, tem 2 pontos aqui que deve ressaltar. O Diablo 3, de início, é um jogo completinho de AAA que você vai melhorando seu personagem cada vez mais de maneira bem simples, com skills novas, deixando tudo mais dinâmico o tempo inteiro até você entrar nas repetições. Enquanto isso, você vai vendo uma história teoricamente muito imersiva que eles estão querendo entregar no Diablo 4. E aí, a questão do farm, isso aí já é um tema muito debatido amplamente nesses jogos. E se você tiver uma estrutura melhor do que eles estão oferecendo, você poderia criar um jogo e ser milionário, velho. Porque isso aí, a ideia é o seguinte, velho. É ad eterno o jogo, porque o jogo quer que você joga ad eterno. Se você completa essa build em 5 horas, você vai desligar o jogo. Você não vai ter mais o que fazer. Você vai ter que esperar sair um patch, que aí vai ter um boss novo, aí você mata o boss e tá satisfeito. Tipo, daí talvez aí você falou, né? Tem que trocar tal coisa. Mas isso aí você vai ficar parado no jogo por muito tempo. Isso que os desenvolvedores tentam evitar, simplesmente. Você tem que estar sempre farmando alguma coisa. Você sempre vai ter algo pra melhorar no Diablo. Essa é a graça dele. Você ficar farmando pra ter aquela build completa. E o céu é o limite. No caso, sua paciência é o limite ali. Porque você primeiro pode craftar primeiro os itens, pegar todos os itens básicos da sua build que você quer pegar. Mas depois você vai querer maximizar esses equipamentos. Pegar os equipamentos com os status perfeitos. E aí, mano, isso é da sua pessoa. Você joga o quanto você quiser. Quando você cansar do farm, você para de jogar. Mas até lá, eu acho que essa é a melhor maneira de abordar o jogo mesmo. Porque o WoW é a mesma coisa que isso. É exatamente então, isso. César, mas, tipo, vou fazer uma pergunta pra você. Por que você. Por que você tem que jogar bufar seu personagem ao máximo, tá ligado? Isso Essa não é só. opcional. Isso não é opcional. Porque quem é cracudo do jogo vai jogar, mano. Não quer saber. Entende? Por isso que Diablo Immortal fez o sucesso que fez. Porque, Não, tipo, mas. era impossível você chegar no limite, só que com o Diablo Immortal você tinha que gastar dinheiro pra conseguir upar mais seus personagens. Aham. Eu não acho que isso é válido. E, tipo, Diablo, a gente tem uma pá de classes que vai ter várias
coisas diferentes, você vai ter várias builds diferentes para cada classe. E, pô, você fala para mim que as pessoas não podem ir alterando, não era esse o objetivo do jogo? Você fazer coisas diferentes e evoluir com forma diferente com personagens? Você não precisa ter um personagem só, você não precisa ter só uma forma de jogar no jogo. Se essa é a mágica tão boa, sabe, do Diablo, por que as pessoas não podem gastar seu tempo evoluindo outros personagens? E aí, Mas tipo, eles vão poder. não, porque se o limite é infinito, eu prefiro ficar gastando tempo evoluindo aqui Mas meu é que o bárbaro. limite é tipo, como é que se diz? Assim, como eu precisaria ilustrar aqui. Mas é aquela barrinha assim que vai subindo e depois vai fazendo a curva, que daí, tipo, pra você progredir 1% do seu personagem, você tem que gastar 100 horas nisso. Então, você é seu limite, assim. O Diablo vai permitir que você crie outros personagens e explore outras builds. Inclusive, eles vão até limitar as próprias classes nesse aspecto, querendo que, em vez de você ficar resetando personagens para testar outras builds, que você recrie a mesma classe para testar outras builds, para você começar desde o zero para ter essa experiência do crescimento novamente. Então, tipo, é meio que isso, mano. Você que define os seus limites. Você, no Diablo, ou você caçar os itens é uma forma de você ter objetivo dentro do jogo, de justificar porque você está fazendo aquela mesma coisa 20 mil vezes ao dia. Então é uma justificativa que o jogo te traz. Porque se não tiver isso, eu não acho que as pessoas vão ficar fazendo a mesma coisa só pra ver bichinho voando na tela. Então, mas eu acho que Diablo mexe com o senso de dopamina da pessoa. Ah, Eu acho mexe, que com certeza. vocês estão viciados e vocês não estão percebendo, tá Não, o ligado? jogo. Óbvio que o jogo vicia. Não, concordo com Porque, tipo completo. assim, eu não quero ficar 20 horas, mano, pra achar um item. Essa é a questão. Então não fica, Victor, mano. A questão Não, é mas essa. eu quero a porra do item, isso que você não tá entendendo. Tipo, ó. Ah, Ó, o fato do jogo te viciar e calma. de te tornar um cracudo dependente, tipo, não é uma coisa boa até. Lógico que é! Tipo, Tá mostrando que o jogo você quer jogar pra sempre ele, velho. Mano, Você tem pior que de ter tudo, a vida Victor. depois O disso, Diablo sabe? 3, Tipo, quando saiu, ó, eu tava viciado e eu me forcei a parar porque eu tava viciado, velho. De verdade. Eu pergunto pro um Meg, meu amigo, jogava comigo na época. Uma hora eu virei pra ele do nada e falei, mano, eu vou parar de jogar. Vou parar. Eu tenho que parar, mano. Eu tava jogando há um ano o jogo, viciadaço sem parar. É dopamina mesmo, velho. Você fica realmente. e aí você quer uma nova versão desse Isso, jogo. exato. Pros seus Perfeito. amigos, para as pessoas que você Isso. preza. É, amigo, isso que você amigo quer. traz os amigos pra droga, velho. É isso que a gente faz, velho. É isso que eu tô falando, mano. Mano, cria um jogo que não seja tão absurdo assim, tá ligado? Mas, Victor, Que mano, você o que possa que se você quer divertir no fazendo jogo? outras coisas. O jogo Sabe? é isso. O jogo tá lá pra te entreter ao máximo que ele Mas puder, não tem velho. que ser só isso. Por que tem que ser só... Por Mas que não é vocês só fãs de isso. Diablo tão preso tanto nessa coisa? Ele E, tipo, não é não preso aceita a que o isso. jogo pode ser divertido de outras formas. Ele vai ser, velho. A questão é essa, tipo, o caminho inicial é outros 500. E o jogo vai te oferecer 30, 40 horas de gameplay inicial completamente diferente desse farm ambulante Não, Elite mas Game. eu quero inovação. O caminho inicial não importa, nunca importou no Diablo. Vitor, ó, você tá Eu falando de quero- builds, dessas coisas, ó. Vou te falar um pouco das mecânicas dentro do jogo. O jogo vai ter Fortress, vai ser tipo umas 30 Fortress diferentes, eu não sei quantas são. Vão vários lugares diferentes. Eu não sei quantas dessas vão ser repetidas ou não, pra trazer variedade. Dentro dessas Fortress, você vai lá, você mata o chefão, você vai liberar praticamente um equipamento lendário que permite você equipar o seu personagem, fazendo com que você possa acessar uma build muito específica, ou criar builds muito específicas à sua vontade. Então, para você fazer uma base de uma build específica que você deseja, não vai ser um farm bizarro, vai ser tipo você fazer as coisas dentro do jogo que não são farms, são você ir lá e fazer a coisa, as coisas diferentes. Então a base dos personagens você consegue fazer todos eles sem farmar que nem retardado, teoricamente. Então, mas se o jogo falar assim, tem um próximo nível, eu vou querer o próximo Não, nível. mas aí tem. você que é o bobo nessa história. O jogo não vai ter, tipo, igual o Diablo Immortal, tipo, ranked de não sei o que, blá blá blá. Ranked de quem tem mais poder. Tipo, no máximo vai ter ranked de temporada. E isso aí é de viciado mesmo. Isso aí é outros 500. Mas Não vai isso ter multiplayer? Vai. Não-
Mas, O multiplayer mas uma coisa é ter multiplayer e outra coisa é ter rank, né? Não vai ter aquela bom. coisa que joga na sua cara, falando, ó, você tá na 20ª colocação hoje, vai farmar mais, caramba. Que é isso que Diablo Morto fazia. Mas o multiplayer vai ser cooperativo ou também vai ter PVP? Vai ter PVP e vai ser cooperativo também. Então, não Mas- interessa. A partir do momento que tem PVP, você vai querer ficar forte de eterno, mano. Mas Eu tô falando, o PVP do Diablo não vai ser nunca foi e nunca será justo. Não, tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. É porque eles tentaram muito no Diablo 3 trazer um PVP justo. Eles tentaram muito. E aí, uma hora eles falaram, ah, foda-se, não tem como. Porque, tipo. Tadinho desse desenvolvedor. Mano, é porque o jogo é muito complexo, Victor. O jogo inteiro é feito pra ser PvE. Aí você coloca PVP de repente, não tem como você equilibrar perfeitamente. Porque, mano, pode ter uma classe que vai ter. Que é um papel de vidro, mas ele dá 2 peidos em você e você morre, velho. Simplesmente. Mas eu tô achando esse PVP todo quebrado mais interessante do que você ficar 20 horas farmando numa mesma tela, sabe? Ah, e eu digo o seguinte: se você quer ser o máximo do PVP, provavelmente o que você vai ter que fazer é farmar muito primeiro. E depois você tem que PVP. Então você ficar no PVP muito tempo vai estragar seu farm, talvez. Eu não sei, tem que sair o jogo, entende? É aí o equilíbrio perfeito dos desenvolvedores. Gênios! Gênios, eu digo. Mano, então, esse é o problema que eu tenho muito. Vocês são viciados. Essa é a primeira coisa. Que, tipo assim, vou atropelar um pouquinho aqui da pauta. Mas o fã de Diablo é viciado. Ué? E ele é viciado numa coisa muito específica. Se aquela coisa não ativa o senso dele, ele não vai gostar. Ele vai achar uma merda, ele vai odiar. É. Essa é a primeira. E ele vai defender com unhas e dentes aquilo para que ele continue daquele jeito. É o seguinte: o Diablo, a ideia principal da gameplay dele, primeiro ele tem uma gameplay bem única visualmente, de tipo bonequinho daquele jeito, que muitos jogos hoje em dia copiam. Mas a ideia do Diablo é você deixar seu personagem cada vez melhor. Essa é a ideia principal dele. Então, se o jogo não entrega essa coisa de você farmar e deixar seu personagem cada vez melhor, de maneira decente e interessante, as pessoas vão reclamar, com certeza. Mas a maneira não é interessante. Você passar 20 horas numa tela não é interessante. Aí é a sua opinião. É coisa de maluco teste. Ué, Victor, o Diablo não tá ali pra agradar o mundo inteiro, velho. Não é que a questão não é agradar o mundo inteiro. A questão é você poder jogar o jogo e se divertir de forma saudável, entende? Essa Que saudável, Victor? O que você tá falando, mano? Tem que beber de maneira saudável agora, mano? O que você tá falando? Não tem saúde aqui, não, mano. É maluco e fica 16 horas à frente do PC, correndo atrás de um rank, velho. Mano, o Diablo é isso. O jogo Mas não do demônio, tem que ser velho. só isso. Essa é a questão. Por que tem que ser só isso? Por que o jogo não pode ser melhor? Como você melhora isso? Porque tipo assim, você não pode jogar 4 horas do jogo e se divertir nessas 4 horas. Essa é a questão. E você vai desagradar os fãs. Hã? Então. Exatamente. Vou desagradar os fãs. Exatamente. Eu sou um novo fã, mano. Agora eu sou fã. Tipo, eu vi lore lá, vi lore do isso aí entra no aspecto. Vídeos, eu sou fã e vocês estão me desagradando. Tipo, isso entra no aspecto de. Tem vários nomes pra esse tipo de coisa que entra no MMORPG. Que todo MMORPG tem uma forma de como você deixa o personagem melhor. Então tem tempo, tem dinheiro, tem farm. E sempre vai ser algum aspecto desse. E é impossível você sair disso aí. Então, o MMORPG que mais equilibrou isso, na minha opinião, dos populares, foi o WoW. Que não importa se você joga 40 mil horas, que você não vai ter um personagem extremamente quebrado. Porque você tem um limite de raid que você pode fazer por semana. Ou, na verdade, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas você tinha uns limites, praticamente. Você fazia uma raid por dia, eu acho que era isso. Você não consegue fazer mais do que isso. Então, e todo mundo dropa o mesmo equipamento. Só que, infelizmente, isso é uma aproximação diferente do jogo. Porque no Diablo, você pode fazer umas coisas assim de tipo, a cada semana você faz tal coisa. Inclusive, eles fizeram isso no Diablo 3 e algumas das coisas. Tem, tipo, uma fenda especial que você faz. E aí você faz com um personagem diferente, com uma build diferente. E você faz aquilo rapidinho, é uma coisa de 20 minutos. E você dropa algumas coisas. É isso. O problema é que o Diablo 3, você não tá ali para... enquanto o WoW
tenta aproximar da raid, sendo a experiência uma coisa muito épica de você conseguir vencer aquele boss durante suas capacidades, o Diablo traz a experiência que é você quer cada vez melhorar seu personagem conseguindo dropar itens raros. Tipo, a magia é essa, você dropar um item e falar, caralho, eu dropei tal coisa. E o WoW não entrega isso, ele não consegue entregar isso. Porque é uma aproximação diferente de jogos. Então é meio que isso, velho. Você poderia fazer, você falou, de você pode farmar 4 horas por dia. Mas os caras iam ficar putos com isso. Ia ficar muito puto. E não tem por que eles fazerem esse bloqueio. Não tem por quê. Eles iam deixar de comprar? Não. Então, não tem muito por que você fazer isso. Tem muito porque... Porque você quer fazer um jogo longínquo. Eles longevo. Querem... Mas assim como você vai perder alguns malucos por aí, você vai ganhar novos. Essa é a questão. Não, honestamente, você tem razão. Eu acho que isso aí poderia ser feito no Diablo. Alguma coisa de limitar o farm por horas. E isso até... honestamente, acho que é uma boa ideia, Victor. Porque daí você poderia fazer outros personagens. Eu não sei como o sistema de equilíbrio faria... tipo, é porque as coisas que você dropa num personagem, você pode passar para outro personagem no seu jogo. Então eu não sei o quão equilibrado isso estaria. Porque talvez só ia forçar todo mundo a ficar pulando de personagem em personagem. Mas isso seria ruim? Mas se os personagens têm habilidades diferentes, com coisas diferentes, às vezes você ficar passando equipamento não vai ser tão efetivo assim de um pro outro, sabe? Tipo, que nem o Bárbaro tem 2 armas. Se você fez o outro lá com uma arma só, você vai passar pro Bárbaro, o Bárbaro ainda vai ficar faltando coisa. Então ainda vai ter coisa pra você fazer com os personagens, mesmo você alternando entre eles, entende? Essa é a questão. Eu acho que o jogo ia ficar muito mais atrativo para novas pessoas assim, porque, sinceramente, você chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, depois, quando todo mundo estiver terminando o modo história, aí a gente vai jogar de verdade aqui. Aí, tipo assim, você tem seus 3 amigos viciados de Diablo e você tá entrando novo lá. Aí você falou assim, ó, pessoal, vou trabalhar hoje. Aí você voltou, seus amigos estão no level 200 e você tá no 45. Essa é a questão. É meio inevitável isso aí. E aí você, tipo, você atrapalha muito a experiência de novas pessoas. E aí você vai falar assim, ó, esse jogo aqui, pra quem gosta de Diablo, é maravilhoso. Mas aí se você não gosta tanto assim, se você não tem todo esse tempo, então eu acho melhor você ficar longe, sabe? Nossa, Vitor, honestamente você tem razão nesse aspecto de botar um limite de horas por farm, mas você tem que entender que às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, velho. Infelizmente, humanos são complicados e aí... não fã de Diablo, sabe? Não, eu tô falando que aí eles vão saber, velho. Tipo, os desenvolvedores fazendo isso aí, mano, certeza que os fãs de Diablo iam fazer um rebuliço monstro caso disso aí. Ó, vou trazer um exemplo aqui ó, de God of War. God of War teve até o 3. E até o 3 era uma gameplay muito simples, tá ligado? Tipo, você aperta quadrado que nem um louco, vai matando 1 milhão de bichos à sua frente, você passa. Se você quiser um desafio maior, você coloca no modo lá super hard, que aí te obriga a ter alguma estratégia pra você conseguir passar dos minions lá e terminar a história. E aí o pessoal da Santa Mônica falou assim, vamos mudar. Vamos mudar, agora a gente vai criar um novo jogo. Você não vai mais poder apertar quadrado, se você quiser bater vai ser com R1 e com R2. E você não vai pular. E aí os falaram assim, como assim a gente não vai pular no God of War? Como assim a gente não vai poder apertar quadrado de triângulo? Fizeram um show. E aí a Santa Mônica lançou o jogo. E aí os fãs começaram a chorar, porque aquela coisa era magnífica, sabe? Porque era espetacular de bom. E aí, tipo, a mudança... E eles mudaram radicalmente o jogo. Tipo, não foi só... Então, é complicado. Porque, nesse caso, você só ia limitar o jogador. Você não ia botar uma coisa extra pra ele. Mas eu falei pra colocar aqui... coloca um boss diário mano, você criou 1 milhão de builds para jogadores. Custa criar build pro boss? Faz um boss aí que vai ter build que vai bater em bárbaro. Eu nem tô falando uma coisa muito complexa isso daqui. Isso daqui é a coisa mais simples do mundo. Esse boss aqui vai bater em mago. E aí, nessa semana, quem fez carinha de mago só tá se ferrando. E aí vai ser obrigado a criar outro personagem e enfrentar o boss com outro personagem, sabe? Mano, vai revezando, vai trazendo alternância. Vai trazendo uma alternância onde você coloca 5 bosses diferentes, você vai poder jogar um multiplayer, e aí os bosses vai ver, aquele carinha ali é um ladino, a gente tem vantagem contra ladino, coloca uma inteligência artificial que vai ir atrás do seu amigo primeiro, antes de bater em vocês, sabe?
Pô, não é Mas tão isso é só difícil frustrante. você renovar o jogo. Não, é difícil, Vitor. Essa ideia que você tá falando é bem ruim, honestamente. É bem ruim, mano. É ruim pra caramba essa ideia. Porque é só uma ideia frustrante, tipo... É tipo o jogo te batendo pra falar... Vai jogar com outro personagem. Isso não é legal. O jogo te obrigar a fazer outra coisa... Te dando desafio, isso não é legal? Não é um desafio, exatamente. Você não tem... Claro que é. Não, porque o desafio é você... Diante aos seus recursos, você conseguir superar aquele desafio ser inteligente. Aí não é Tudo inteligência. bem. Isso aí é... Tudo bem. Não, aí você tá só Tudo falando... bem, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Essa é a questão. Tá, tudo bem, vai ter desafio. Eu só dei um exemplo das coisas pra fazer. Eu tô falando. Não, mas eu entendi que possível. seu exemplo, na teoria, era pra, tipo, obrigar você a mudar de personagem pra jogar. Pode ter todos esses exemplos. Não precisa, não é ser limitado a esse. Você pode ter o boss específico de classe, tá ligado? Que vai ferrar com algumas classes. Você pode ter o boss que é necessário de estratégia, que aí você vai precisar de estratégia pra ganhar com ele. Se você for lá só e soltar sua build, você não vai ganhar dele. E você pode ter o boss que force você a trocar atributos, sabe? Tipo, você não precisa se limitar. Diablo é um jogo gigante, mano. Tipo, vocês estão falando pra mim que vocês gastam 20 horas farmando, mano. E aí, tipo, dessas 20, dá pra colocar 5 ali em bosses aplicados, em bosses que fazem coisas diferentes. É isso que eu tô pedindo. Tô pedindo mais do que milhões genéricos. Não, mas... É tipo isso. A questão, Victor, é que a sua experiência é muito basada no que você viu nos últimos tempos com o Diablo. Sim, e o que você me fala. Mas no começo era muito diferente. Tipo, você tá falando pra mim que esse processo de criar build é o suficiente. E eu não acho que seja. Essa é a questão. Eu acho que já foi. Eu acho. Parabéns pelo passado. O passado é maravilhoso. Pro futuro, eu quero mais coisa. É que a ideia do jogo é meio que isso. Você criar uma build muito específica. É ser limitado. Não é ser limitado. Eles estão tentando se renovar na questão de criar build. A criação de build de Diablo 4 é mais complexo que jamais foi o Diablo. Tipo, tá com muita coisa diferente e nova no Diablo 4, só em questões de build. Só nisso, só nesse aspecto do jogo tá muito mais complexo. Então eles não estão sendo limitados, eles estão tentando se renovar. Não, eles estão trabalhando mais naquilo que eles já fazem. É simples assim. É igual você falar que o novo Final Fantasy vai ter um jogo por turno com turnos mais elaborados. É a mesma coisa. Eles sempre trabalharam por turno. É claro que eles vão trabalhar com isso. Inovar é fazer o que eles fizeram. Tá me ouvindo? Tô? Eu não tô entendendo só o que você tá falando. Eu não tô entendendo o que você falou do Final Fantasy agora. Não, tô trazendo outro exemplo. Porque, tipo assim, Final Fantasy é um jogo que é por turno, certo? Essa é a identidade de Final Fantasy. Era. Então. E aí, foi passando o tempo, até o Final Fantasy 1 milhão, e foram aprimorando essa habilidade de fazer games por turno, sabe? No último, eu lembro que parecia um turno, que parecia um hack and slash, só que era por turno. Então, agora ele... Não sei se você viu, o último não tem mais turno. É só hack and slash. Mas é só hack and slash agora. Vai chegar lá, calma. E eles aprimoraram ao máximo isso de fazer um jogo por turno. Então, fazer um jogo por turno bem feito, o pessoal de Final Fantasy sabe fazer extremamente bem. Mas eles tiraram isso como eles fazem bem. Caraca, deixa eu terminar. Não tô entendendo. Tá. Chegaram à excelência, eu Discordo. acho. E aí, chegaram agora e trocaram isso. Porque ficar fazendo a mesma coisa sempre cansa. O fã pode adorar, mas aí você não vai trazer fãs novos. Você vai falar assim, tá vendo esse Final Fantasy aqui? É igual ao 8, ao 9, ao 10, sabe? Tipo, você não vai conseguir atrair uma galera nova. Agora, com combate, tipo, imersivo que eles trouxeram, que eu vi a gameplay tá muito linda, com aquela dinamismo, você vai atrair os fãs de God of War, você vai atrair os fãs de Elden Ring, você vai falar assim, pô, mano, olha que coisa da hora. Eu quero fazer isso como maluco, entende? E aí você traz mais coisas pros jogos. Você não tá matando o jogo em si. Você ainda tem os jogos antigos. Você ainda tem um Farm Infinito nos outros jogos, sabe? Você só tá atraindo um novo público. Fazendo de uma forma diferente. Isso não é tão ruim. Isso é muito debatível. Porque eles podem inovar em turnos. E, inclusive, no último vídeo meu, eu falei que teve um jogo que chama Heroes Echoes, esqueci o nome deles. É um jogo que saiu agora, indie, que renovou muito a ideia de ação, o jogo por turno. E todo mundo que jogou esse jogo fala que é absurdamente bom. Muito bom.
E então tem espaço pra melhorar, sempre tem como adaptar alguma coisa. E aí você falar que eles inovaram fazendo assim, eles não inovaram porra nenhuma, velho. Tipo, eles fizeram um hack slash, velho. Igual você tá falando, pegaram o que funcionou no God of War praticamente e parece que eles estão reaplicando, assim, falando, ó, se isso funcionou, então vamos fazer uma história legal, com uma ação insana, e é isso. Tipo, não tô falando que vai ser uma merda o jogo, mas eles não inovaram, não fizeram algo espetacular. Tem sistema de parry, tem sistema de dodge, de dar um pulo pro lado e se esquivar. Tipo, tem nada que eu vi ali no Final Fantasy XVI que foi inovador, na minha opinião. Foi O inovador Final pra Fantasy é franquia. inovador, essa é a questão. Oi? O Final Fantasy é inovador. Tá, então você sugere então que o Diablo 4 devia ser o AAA tipo God of War, então. Não. Eu tô falando isso. Eu tô falando que Diablo já chegou à excelência no Não quesito de montar o chegou. build. Não tem como... Não chegou, eu discordo, tipo... Então o sistema de montar build do Diablo é uma merda. Não, tô falando que tem Então muito a ser pronto. explorado. Ué, você não jogou o 4, nem eu, como a gente pode falar isso? Não, é o que eu tô falando pra você. Dá pra você ir além disso. Essa é a Eles estão questão. tentando. Não estão, não, mano. Eles só estão focando na mesma coisa. Estão focando na ideia e transformando essa ideia. É isso? Não, mano, eles só estão trabalhando na ideia. Eles estão lá fazendo um ganache de chocolate e colocando um granulado em cima. E aí depois eles colocam coco, mas eles nunca vai trabalhar com bolo de morango. Essa é a questão, mano. Por que você não faz um bolo meio a meio? Se você pode fazer, mano. Se você pode trazer essas ideias pro jogo, se você pode inovar, por que você não faz? Porque você se limita a ficar sempre a mesma coisa. Essa é a questão. Primeiro, porque dá dinheiro. Essa é a primeira questão. E segundo, porque os fanboys não deixam. Eu acho que é por aí, Victor. Tipo, eu não Os, sei onde os, você... os fanboy Ah. brigaram com o jogo porque o jogo tinha cor, Tesla. A cor no jogo, o pessoal ficou pé da Mas é vida, justificável pra eles Tesla. reclamarem Não isso é aí. justificável. É super O justificável, Diablo velho. 3, o Você Diablo não 3 sabe disso porque você não jogou é os bem- outros jogos, é Victor. bem mais bonito do que todos os outros. Mas a questão não é tá Não interessa se bonito. tem remaster aí ou não. O não. jogo quer ser feio, Victor. Quer ser aterrorizante. Não tem essa de ser Mano, feio, não, eles eram Victor, limitados. você jogar o Diablo 1 quando saiu. O Diablo 1 saiu, mano. Quando saiu o Diablo 1? Agora eu vou precisar só tirar onda só. Acho que eu Diablo. não era nascido. Hã? Acho que eu não era nascido. Né, 96, Victor. 96 foi lançado Diablo 1, velho. Diablo 1, velho, começou sendo um jogo chamado Diablo. Era um jogo, mano, que você abria uma porta e você via pessoas amputadas, pessoas empaladas, decepadas e um demônio gigante falando, ah, carne fresca. Era do mal, era assustador pra aquela época. Ninguém tinha feito, ninguém fez exagero, mas poucos jogos fizeram algo parecido que Diablo fez antigamente. E o 2 seguiu o tema sinistro, mano, sobre um mundo sinistro, sobre demônios sinistros, de coisas do mal acontecendo. Aí chegou o 3 e ficou tudo muito colorido demais. E daí deixa de ser sinistro. Simplesmente foi esse o problema. O jogo não é aterrorizante e sinistro. O 4 eles estão tentando fazer isso extremamente imersivo. É um jogo que você joga dessa maneira toda cinza e toda fodida, porque o mundo Diablo 4 é o mundo que tá fudido. Acabou de acontecer 80% da população morreu, os demônios estão invadindo, Lilith tá causando muitas confusões, então você quer entrar no jogo e ver a desgraça lá, você quer ver, tipo, coisas bizarras acontecendo, rituais macabros, e quando você vê ritual macabro numa cor super saturada, isso eu estudei design, tipo, não impacta direito nesse bagulho, né? Não corrobora com a ideia. O trabalho de cores corrobora com uma ideia, um tema principal que você quer seguir. As suas paletas de cores trabalham isso. Tipo, você vê isso em filmes. Mano, Você, dá tipo, pra, dá pra, é dá o pra clássico você. Breaking Bad lá, tipo, quando tá no México, né? Tá aquele amarelão lá, tá ligado? É pra deixar claro aquela ideia. Então, tipo, o trabalho de cor é legal ter cores dentro do jogo, mas você trabalhar as cores buscando um padrão específico, ela entrega uma qualidade específica. Então, na minha opinião, como eu não achei Diablo 3 ruim, mas na minha opinião como designer, eles erraram no aspecto de cor, na minha opinião, de verdade. Eu acho que eu entendo como cor é legal, como você usar cores deixa tudo mais interessante, mas pro tema do jogo foi um erro. Não tem gente amputada no Diablo 3? Então, tem coisas. A questão. Ver, tipo. Os bichos são amputados, tem braço voando, coisas não sei o que lá, mas quando você vê 1000 meteoros coloridos caindo na tela e um bracinho voando, não é o mesmo impacto
que você vê uma coisa sinistra, igual o Diablo 4 tá sendo apresentado agora. Você já consegue pegar umas gameplays que... Eu acho que seu personagem... Spoilers... Ah, não vou dar spoiler, não. Mas, tipo, já começa o jogo... Do jogo que não saiu, mano. É, porque eu vi umas gameplays que vazaram. Aí eu já sei algumas coisas, sabe? Mas, tipo, por exemplo, o trailer que saiu agora há pouco, que mostrava, tipo, a imersão do personagem. Que, tipo, o personagem você usa, aparece no trailer. Inclusive, isso é uma renovação que... extremamente única do Diablo até o momento aqui. Ele renovou, Victor. Seus personagens vão aparecer na cinematic de maneira bem imersivas, que parece aquelas cinemáticas que são gravadas. E aí, tipo... E aí, tipo... O cinemático saiu agora há pouco, mano, que vê o seu personagem na floresta sombria, desesperado, com medo, e aí parece um cachorro macabro, e você vê uns símbolos macabros, é aterrorizante aquilo. E se você usasse cores saturadas, o impacto ia ser diferente. Simplesmente isso. Tipo, seta o tom do jogo. Mano, eu acho que assustador é assustador. Quanto mais liberdade você tem, mais formas você consegue fazer isso. Ok. Não tô falando que o trabalho de cor não influencia nisso. Eu acho que influencia. Óbvio. Mas eu acho que dá pra você usar as cores de vários jeitos. Você deixar tudo cinza não é uma questão. Eu não acho que tá tudo cinza porque eles quiseram deixar mais assustador, coisa e tal. Eu acho que eles quiseram deixar assustador e falar assim: vamos deixar tudo cinza porque o fanboy do diabo é um pé no saco. Não. Sabe? Tese, eles fizeram um Delphi Talk, aí depois eles fizeram outro porque o primeiro não agradou a comunidade. E, mano, e a comunidade não pode estar certa em alguma coisa, velho? A de Diablo, especificamente. Ai, meu Deus do céu. Não é que não possa estar certa, sabe? Mas, tipo, deixa o pessoal fazer o jogo. A questão, Victor, é que às vezes as pessoas precisam do feedback da comunidade, velho. Às vezes precisam, velho. Se o Mercenários Hearthstone tivesse tido o feedback da comunidade, aquilo nunca teria acontecido, aquele lixo que saiu lá. Tipo, às vezes, mano, os desenvolvedores estão tanto na sua bolha que esquece de alguns pontos importantes, velho. Simples assim, tipo, filme de terror normalmente é escuro, velho. E por quê? Porque a gente tem medo do escuro. Normalmente não dá medo também. Hã? Normalmente não dá medo também. Não, mas esse é o gosto pessoal. Tô falando que normalmente o trabalho feito pra aterrorizar é no escuro. Então, tipo... são coisas visuais, simplesmente. Tipo, é difícil debater esse ponto porque a comunidade tá meio certa, assim. Se você quer criar um jogo sinistro, igual Path of Exile, inclusive, fez isso. Ele tem um tema meio sinistro e opaco, cinza. E as pessoas gostaram, velho. E deu certo. O jogo, mano, foi o único jogo que conseguiu bater de frente com o Diablo. Então, infelizmente, às vezes a comunidade tá certa. Querendo ou não. Mas parece que vocês nunca tá errado. Esse é o problema. Não, eu falei agora mesmo aqui que eu acho que a sua ideia, não de chefão, aquela ideia foi terrível. A ideia lá de você limitar a jogatina diária de umas 4 horas, 5 horas de um farm específico dentro do jogo, eu acho que seria legal mesmo. Que forçaria você a jogar outros personagens e, tipo, tem jogo que sai hoje em dia, tipo, o Genshin Impact faz isso. Mas, tipo, você não tem interesse, mano, em ter alguém desafiando sua build? Não, só quer falar assim, não, vou deixar mais forte. É porque isso vai muito mais além do que ter o interesse de desafiar a minha build. Porque, tipo, isso... Se você quer falar de desafiar a build, você teria que resetar essa build, simplesmente. E o jogo oferece isso. Só que ele teria como oferecer isso de duas maneiras diferentes. O Diablo 4 vai oferecer de uma maneira que, se você quer resetar muito essa build, você vai gastar muito recurso. Então não vai ser uma coisa que você pode fazer da noite pro dia. Porque eles querem que você faça personagens únicos e recrie outro personagem, mesmo na mesma classe, pra jogar com uma build mais única. Isso é opcional do desenvolvedor. Se ele quiser, ele pode colocar um botão lá. Não, agora começa do zero. E aí exatamente. Mas aí Não, é opcional. É uma decisão de design deles mesmo, de fato. E tem jogos que fizeram assim. Eles falaram, não, eu quero que realmente vai ser difícil você criar uma build nova do zero. Tipo, não vai ser tão difícil assim, mas, tipo, você trocar de build, você não pode ficar fazendo toda hora. Então, tipo, no WoW eles fazem, você pode trocar toda hora, praticamente. Você tem, no Diablo 4 eu não vou poder criar vários personagens de uma vez? Acho que vai. Menos mal.
Então, mano, aí você já resolve o problema. O quê? Você vai ter vários personagens. Então, eu tô concordando se criar vários personagens. Eu tô falando aqui. Então, você já resolve esse problema, mano. De ficar recriando build, você não vai precisar recriar build, às vezes só troca de personagem. A outra build pode ser mais efetiva. Mas aí, tipo, eu acho que isso. A questão que você falou de boss limitando essa build é simplesmente frustrante. Tipo, É você desafiante, mano. É um desafio. não tem, mano, desafio. Todo desafio é um desafio. Não tem como negar isso. Mas tem, tipo, desafios que você bate a cara na parede e não consegue fazer nada. Esse desafio não é divertido pro jogo. Tá bom, não precisa ser assim, mano. Não precisa ser assim. Então você não precisa de um desafio que vai ter que remodelar essa build. Não. Que você tem que remodelar. O jogo, teoricamente, Tudo vai bem. entregar chefões desafiantes, teoricamente. Eu tô falando assim, o que eu falei é que você pode ter amplo. Você pode, tipo, ter o chefe que você vai subir de nível e vai passar dele. Você pode ter o chefe que te desafia intelectualmente, que você vai ter que fazer a coisa de uma maneira diferente. E o chefe que você não vai conseguir fazer nada. Um chefe pode ser frustrante. Qual o problema? O problema é que você não Você consegue quer passar carinho dele. toda hora, mano. É o jogo, mano. O jogo tem que ser frustrante às vezes. Bom, entra no aspecto de Você design que... maneira, Tessa. Você quer mais coisa mais frustrante que isso? Não, eu já pensei muito sobre game design, e pra mim você tem um chefão que, tipo, do nada é uma barreira ridícula comparando com os demais, tipo, não é um design correto de seguir dentro do jogo, assim. Essa é a minha opinião, simplesmente. Tipo, eu tive uma experiência do Elden Ring, assim, que eu comentei lá quando saiu o jogo, que o primeiro boss eu acho que ele tá numa dificuldade acima que os demais, e tá muito desproporcional, ainda mais que o jogo não tem tutorial, então era simplesmente uma barreira insana pro jogador inicial, que não se comparava a outras barreiras que o Dark Souls fizeram, né? Dark Souls acho que 1, né? Que se começa o jogo, você tá pelado, você enfrenta um demônio gigante. E ele é um chefão que vai tacar o terror em você, mas ele é fácil. Ele ainda é fácil de certa maneira assim. Tipo, depois de se apanhar um pouco, você consegue entender as mecânicas dele e ele se torna um bicho fácil. Então, tipo, é um design bem feito de você. Ah, entendi o que tá acontecendo aqui. Eu posso melhorar aqui. Agora, quando você tem um chefão que simplesmente trava seu personagem, não é divertido isso. Simplesmente não é. Mas, tipo, ó, que nem você jogou agora o Atomic Heart, né? Aham. Teve um boss lá que você tava sofrendo pra enfrentar o boss. Aham. E aí você trocou o negócio lá de gelo pra dar dano de fogo. E aí você conseguiu matar o boss mais fácil. Certo. Isso foi frustrante? Foi um pouco, sim. Esse foi o pior chefe do jogo. Você tá perguntando a minha opinião. Eu achei muito frustrante enfrentar esse boss, velho. Eu não me diverti, não. Foi o boss que eu menos gostei do jogo. Simplesmente. Mas foi um desafio, não foi? Foi um desafio legal. Você ficou da cabeça. Teve outros desafios que eu gostei mais. Tipo, teve um desafio. Teve o primeiro grande chefe do jogo, foi o que eu mais morri. Eu acho que foi o primeiro. Uma bola lá e ficava girando. Eu morri umas 20 vezes naquele boss, mas toda vez que eu jogava eu sentia que tava melhorando, simplesmente. Então, qual o problema de ter boss assim, viu? Qual o problema de ter esse boss, de ter o boss? Não tem problema ter um boss assim. Então, é só isso que eu tô pedindo. Eu nem tô pedindo muita coisa. Pô, 4 horas de farm por dia. E que pro jogador de Diablo já é um absurdo. E desafios. Não. Bom, beleza, a gente tem que fechar, eu acho, né? E eu concordo, eu realmente concordo que o farm diário limitado seria muito bom. Mas é o tipo de coisa que a comunidade não tá pronta pra isso, Victor. As pessoas não estão prontas para isso ainda. Tem que ser pronto, tem que ser enfiado goela abaixo. Pior que eu acho que é uma mega ideia muito boa, velho. Tipo, de você. O fã do Diablo vai estar pronto quando eles morrerem. Aí eles vão estar prontos pra mudança. Eu gostei muito dessa ideia, velho. Porque realmente força se trocar de personagem. Ia ser legal, velho. Ia ser bom, velho. Aí, David, tá, beleza. Escuta essa daí, ó. Escuta a ideia do Victor. Ideia boa aqui. Ideia boa aqui no Subvertendo. Mas é isso então, pessoal, ó. Estamos no Spotify aí, pra quem não sabe ainda também. Então, toda vez que sobe vídeo aqui, no Spotify sai até antes, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem escutarem por lá também é uma opção, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Boa noite. Bom dia.